Olá, minha gente, tudo bem? E aí, como é o seu comportamento em relação à sua mediunidade? Como você se define na condição de médium e no sentido ético da palavra? Ou seja, precisamos ter um pouco mais de consciência. E quando falo em consciência, aqui eu vou falar da atitude mediúnica perante o fenômeno e perante o exercício da nossa mediunidade a serviço da evolução. Quando eu digo isso, eu quero dizer do comportamento do médium, dele ser ético, porque nós estamos vivendo uma época de revoadas, de tremores na estrutura mundial, né? E as pessoas, basta você acessar a internet, você encontra de absolutamente tudo. É tão absurdo o grau que chega de antiética ou de manipular a mediunidade, os supostos poderes mediúnicos para enganar as pessoas, que você encontra grupos dos mais absurdos possíveis na internet. Eu fico pensando na santidade desse trabalho que a gente faz, na seriedade dele, principalmente, que nós, os que exercemos a mediunidade, principalmente quem exerce a mediunidade sob a bandeira, sob a ótica, a visão lúcida de Allan Kardec, precisa ter uma dimensão da responsabilidade que o médium tem, que ele exerce na sua comunidade, no meio onde ele vive. Eu estou falando da ética mediúnica. Não basta você aparentar ser bom, não basta você aparentar ser médium, não basta você divulgar para os outros que você vê, escreve, ouve ou desenha mediunicamente. É preciso desenvolver um senso de responsabilidade com o trabalho. E isso eu acredito muito sinceramente que sozinhos nós não conseguimos isso. O médium sozinho ele corre muito risco de desviar, né, do projeto dos espíritos. Então, é muito bom que a gente tenha perto de nós pessoas que têm um olhar mais criterioso, analítico, um olhar mais sério, no sentido de apurar o que está acontecendo. E nós precisamos também estar abertos a este olhar, para a gente ir se corrigindo na caminhada. Nós precisamos estar abertos à autocrítica, à minha capacidade de falar, não está certo isso aqui. Eu me lembro muito bem, no ano de 87, por aí, logo que eu cheguei em Belo Horizonte, eu fazia parte de comecei a frequentar um grupo espírita no bairro que eu estava morando temporariamente. Eu vou me permitir aqui não falar o nome, não acho correto. E quando eu comecei a frequentar esse grupo, o Espírito Arthur falou comigo para que eu pudesse entrar lá nas aulas de estudos, aprofundar o conhecimento, porque estudo nunca é demais, mas que eu jamais, em hipótese alguma, eu falasse lá para os dirigentes, para ninguém, que eu já exercia a mediunidade, que eu já psicografava, que eu já incorporava. Não, fica em silêncio, não divulgue o que você faz. E eu fiquei 87, 88 e 89 até mês de agosto, assim, antes, porque em setembro de 89 nós fundamos uma casa espírita junto com outros amigos. E esse tempo que eu passei lá, o Arthur sempre fazia assim comigo, silêncio sobre o seu trabalho. Entra, estuda, aprende, observa,
faça as tarefas, faça tudo. De maneira que eu fiquei nessa casa esses 3 anos, nunca frequentei a reunião mediúnica. Também não gosto muito de reunião mediúnica, né? Quando eu vou em algum centro espírita, a pessoa fala, vamos lá porque o espírito quer falar com você. Não, mas eu não quero falar com o espírito. Então fala com ele que eu agradeço. Eu vim aqui para fazer palestra. Então, o sentido ético também passa por aquilo, pela discrição. Eu não preciso divulgar as coisas que eu faço. Eu não preciso fixar num post as minhas habilidades psíquicas ou mediúnicas. Mas também eu tenho que ter cuidado, e falar sobre ética na mediunidade passa sobre isso. Cuidado demais com as coisas que você promete, com a coisa que você fala, com aquilo que você faz. Paulo de Tarso fala na Epístola aos Hebreus, se não me engano, no capítulo 11, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas o tempo inteiro. E nós estamos o tempo inteiro sendo observados pelos espíritos que nós dizemos que estamos trabalhando com eles. Isso faz com que a gente tenha um cuidado muito grande em respeitar a realidade espiritual e a mensagem mediúnica. E um cuidado, por exemplo, eu não posso prometer aquilo que não é atribuição da mediunidade. Tem gente que fala assim, eu vou porque você tem que fazer uma desobsessão, para mim tem que fazer isso para me curar. Nós não podemos prometer cura. Jesus não fazia isso. Ele não curava todo mundo. Então, o médium não pode prometer, não pode dizer que ele vai fazer uma coisa para uma pessoa, sendo que ele não depende dele isso. Tem uma série de fatores por trás de qualquer suposto benefício que os outros venham ter a respeito no seu contato mediúnico. Nós temos que ter um cuidado com a alma do outro, com a vida do outro, isso é ética. Então, quando falamos para o outro, os espíritos estão falando comigo isso aqui, às vezes não tem espírito nenhum falando nada. Veio da sua cabeça, muita coisa a gente observa, comigo isso acontece, de alguém estar perto de mim, mas eu tenho anos que eu lido com tratamento terapêutico, eu falo assim, fulano, olha, cuidado com isso está acontecendo assim. O pessoal, os espíritos estão falando, você não, eu estudei a respeito de muitas técnicas de neurolinguística, de corpo, a linguagem corporal, e dá para me falar com você sem espírito nenhum está perto de mim. Então, muita gente que vai no consultório querendo ouvir mensagem dos espíritos. Não, mas aqui é consultório terapêutico, eu falo lá, não é centro espírita. A gente tem que ter cuidado com o que passa, porque muitas vezes as pessoas fazem uso de suas habilidades para manipular o outro. E uma das coisas que eu mais odeio é manipulação. Pessoas que manipulam, que usam, uma coisa ou outra que ouvem. Aí ouviu isso, aí depois fala com o outro, está acontecendo isso, que os espíritos falaram. Não foram os espíritos que falaram. Eu conversei com você a respeito disso. Então você está falando a respeito da nossa conversa. Mas tem muita gente crédula, tem muita gente que está tão frágil emocionalmente, e tem algumas pessoas que são sagazes como a serpente, né? Uma serpente venenosa, e usam um certo conhecimento, um certo poder de observação, para transmitir como se fosse revelação de espírito. Ora, se nós falamos em espiritualidade, nós divulgamos a imortalidade da alma. Nós falamos sobre vida após a sepultura. Nós falamos em outras vidas. No mínimo, se falamos isso tudo e realmente acreditamos, a gente tem que ter cuidado, porque nós encontraremos aqueles dos quais falamos no outro lado.
nós teremos um confronto de alma para alma, e aí você não pode enganar ninguém. E nós iremos, né, degustar as consequências das nossas atitudes, inclusive a falta de ética. E a pessoa que tem algum poder, alguma perspicácia, alguma habilidade no trato com a comunicação, com a palavra, e usa isto em nome dos espíritos para exercer qualquer suposto poder sobre o outro, isso é total falta de ética, de responsabilidade. Portanto, temos que pensar muito qual é o nosso comportamento, qual o grau de nossa consciência. Será que eu estou consciente da minha responsabilidade como médium? Eu gosto muito de uma frase do Espírito Emmanuel, na qual ele diz que não é a mediunidade que te distingue. O que te distingue do outro é o que você faz da sua mediunidade. Então, olha que interessante. Não tem como eu me projetar por causa da mediunidade em si. Aí eu vou me projetar dizendo que sou médium. Tá bom, todo mundo é médium. O que vai te dar uma distinção, te fazer diferente, é o que você faz com a sua mediunidade. Que obra que você faz? O que você está construindo? Às vezes eu pergunto isso a algumas pessoas que vêm perto de mim falando dos seus dotes mediúnicos. Eu falo, para aí, eu quero ver uma coisa. O apóstolo Tiago diz, né, que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostrarei as minhas obras, a minha fé pelas minhas obras. Eu falo, o que você está fazendo com esse potencial todo? Que obra social, obra humanitária, você está ajudando a humanidade? O que você está fazendo com isso? Porque a pessoa divulga muito, mas não faz nada, então isso não tem valor, isso não distingue. Falar que é médium disso, daquilo, aquilo outro. A pessoa está se beneficiando. Então tenhamos cuidado que o sentido ético deve exercer tudo na nossa vida, o nosso trabalho profissional, o nosso relacionamento com a família, o nosso relacionamento com o parceiro, a parceira nossa, parceiro íntimo ou parceira íntima, o nosso relacionamento no trato com a questão espiritual. Muitas vezes eu sou de observar as pessoas, como ela se relaciona com o espiritual na vida dela. E tem gente que, sinceramente, se ela for 1%, tiver 1% da mediunidade que ela diz ter, mas agindo do jeito que ela age, desculpe, não dá para acreditar, não dá para embarcar nessa. Estamos vivendo em pleno século XXI. Aliás, para mim, o século XXI começou agora. Nós estamos nos primeiros momentos do século XXI. Deletou tudo que estava antes, está recomeçando. Não dá para você pretender usar o seu suposto poder de persuasão, de influenciação, baseado apenas no fator mediúnico. Por isso todo mundo é médium. E daí? E, lamentavelmente, nós vemos muitas pessoas, muitos médios, até com habilidades sensíveis, com habilidades que você fala, poxa, tem um potencial mediúnico ali. Mas que usam de atitudes tão absurdas, e que começam um trabalho muito bem, e daí a pouco vão misturando um excesso de misticismo, um excesso de manipulação nos outros, e quando ela descobre, às vezes os médios descobrem que tem um poder de sedução ou de manipulação sobre grupos ou sobre características de pessoas, ele começa a se envolver com estas pessoas, mas sempre dizendo que está tendo revelações, que tem espírito falando, que tem isso tudo. E eu fico aqui me questionando, a pessoa realmente acredita nos espíritos, acredita na imortalidade, na reencarnação, na vida após a morte? Porque se acreditar, ele devia ter mais um pouco de sossego.
aquietar o seu facho e ser mais ético, abusar cada vez menos dos outros. Porque com certeza, ao desencarnar, no mínimo, ele vai confrontar-se com tudo isso que ele está fazendo. Usar o pretendido poder, dote ou habilidade mediúnica para influenciar em qualquer medida o outro, para que o outro fique próximo de você e te dê atenção mais, isso é um dos mais sérios e daninhos males que a gente provoca no ser humano. O nosso papel como médium é de despertar mesmo a consciência. A consciência cósmica, a consciência do indivíduo, para que ele seja ético, que seja honesto, intelectualmente honestos com as suas metas, com seus objetivos e com seus métodos. E está na hora de nós utilizarmos mais o bom senso. Mas não tem como fazer isso, né, gente, se nós não estudarmos, não nos aprimorarmos, não ouvirmos o outro, não darmos a cara a tapa, porque tem hora que você tem que lavar a cara, apanhar, fazer, puxa, é isso mesmo, não está legal, tem que refazer, eu tenho que mudar, eu preciso me aprimorar mais, eu preciso me cercar de pessoas boas, pessoas que me amem, mas que ao mesmo tempo tenham liberdade de observar, criticar, chamar a atenção. E eu preciso baixar minha cabeça. Preciso mesmo, a gente não sabe tudo, não é porque é médium que a gente tem que... Nossa opinião tem que prevalecer. Muitas vezes a opinião do médium é um desastre em várias áreas. Então o médium precisa se precaver mais, se agir com mais humildade, para aceitar as observações, sugestões, críticas daqueles que estão ao seu lado. Mediunidade é coisa séria. E com coisa séria ninguém brinca, gente. Ninguém brinca. Eu sempre indico, caso você não seja um médium espírita, eu sempre indico as pessoas estudarem os livros de um estranho senhor chamado Allan Kardec. Kardec, agora em pleno século XXI, ainda permanece incomparável. Então, Kardec nos dá esse senso de responsabilidade. Ele transmite para nós esse senso de justiça, de equidade, de compromisso com o sagrado. E a gente precisa muito, usando a palavra de Joseph Kleber, em 1989, ele teve uma mensagem que ele falou o seguinte: precisamos urgentemente kardecizar o movimento espírita. Ou seja, voltar para o princípio de Kardec, para a visão dele de homem de futuro, a visão ampla, para os detalhes, para o senso crítico, analítico de Kardec, para que a gente possa exercer o nosso mandato ou tarefa mediúnica minimamente, de maneira consciente, ética e com honestidade intelectual. Um grande abraço para vocês, que tenhamos todos um pouco mais de consciência com a nossa mediunidade. Um grande abraço.